Pois bem, vamos ao ponto fundamental, que é a questão dos ataques de hoje contra o Paquistão. O Paquistão sabia ou não sabia? Eu, num primeiro momento, acreditei que fosse uma ação coordenada entre o governo iraniano e o governo paquistanês contra esse grupo radical sunita, como eu disse, porque também trata-se de um grupo separatista. A região do Baluquistão engloba parte do território iraniano, parte do território paquistanês. Eu não sei se essa foi uma operação coordenada ou não, mas fato é que a notícia veiculada na agência semi-oficial Tasnim, na página em inglês, ela foi retirada sob a alegação de que poderia haver algum tipo de infringência legal. E mantida na página no idioma farsi. Tá? Então, em persa, mantida, e na página em inglês retirada. Isso nos leva a fazer uma seguinte conjectura. Pode ser que o Irã e o Paquistão combinaram essa operação, mas pode ser que o Paquistão não gostou da maneira com que ela foi veiculada para a opinião pública. Porque agora já existem alguns relatos, inclusive de sítios abertos ligados ao Hezbollah, como é, por exemplo, o sítio do Bint Jebel, que diz que o governo paquistanês que é uma infringência ao ordenamento jurídico internacional e que pode ter graves e sérias consequências e que o Paquistão responderá. Né? Então, eu não sei, e aqui eu quero colocar para vocês com muita tranquilidade, se isso não é parte de um protocolo. Olha, o Irã foi lá e combinou com o Paquistão que iriam atacar um grupo extremista, sunita, separatista, apesar que os grupos extremistas sunitas, muitos deles, têm ligações com o serviço de inteligência do Paquistão. Se essa é uma cobertura séria, a gente não pode deixar de colocar esse ponto. Tá? Mas o fato é que é, de certa forma, antipático ao governo do Paquistão o fato desse grupo no Baluquistão ser separatista. Tá? Pode ter ocorrido uma combinação entre o governo do Paquistão e o governo do Irã, e o governo do Paquistão não gostou da forma que isso veio ao conhecimento da opinião pública e tem que tomar uma atitude a nível protocolar de dizer que essa situação não corresponde aí à questão da legislação internacional. É o que se considera também, eventualmente, em relação à posição do governo iraquiano. Tá? Então, eu estou fazendo essa analogia aqui para que fique muito claro. O governo iraquiano, não estou falando do governo curdo, estou dizendo o governo iraquiano, ele foi hoje às Nações Unidas para protestar contra o ataque do Irã, dizendo que é uma violação da sua soberania, contra a região curda. Tá? Governo iraquiano do Sudane, que os iranianos têm como aliado, de certa forma, ou sob pressão dos Estados Unidos, de Israel, da Turquia, enfim, de outros players regionais, talvez até dos sauditas, né, que têm feito grandes investimentos também no Iraque, tentando se contrapor ao peso dos iranianos, né, mas que, inegavelmente, politicamente, o Irã tem muito mais influência que qualquer outro vizinho dentro do Iraque. Tanto que as PMF, o grupo de mobilização, as Forças de Mobilização Popular, elas são consideradas um grupo pró-iraniano que tem livre trânsito em direção à Síria para chegar ao Hezbollah, para chegar ali ao sul da Síria, ao Golã, e de alguma forma fustigar os interesses israelenses. O grande ponto que nós precisamos nesse momento recordar é que o Irã mostra força, mostra a acurácia de seus mísseis em relação ao ataque que foi feito contra a Síria ontem, contra a posição do Partido Islâmico do Turquestão, que é um subgrupo dos chamados grupos ali que estavam sob o guarda-chuva da Frente al-Nusra, que é um grupo totalmente dependente dos serviços especiais turcos, né, do MT. Tá? Do local de lançamento no Irã até Idlib são 1.230 quilômetros aproximadamente. Não por acaso é essa a distância aproximada também do local de lançamento
a Tel Aviv. Então vejam vocês, né, que você faz uma curva aqui para ir em direção à região noroeste da Síria, em Idlib. No caso Tel Aviv, você iria mais ao sul um pouquinho, né? Mas a distância em quilômetros é aproximadamente a mesma. Então o Irã pode ter dado um recado aí, tanto à Turquia, porque está com um grupo próximo à Turquia, como a Israel, pelo armamento utilizado e pela distância que esse míssil percorreu. Foi o míssil lançado, sob o ponto de vista não de testes, mas sob o ponto de vista de um ataque direto a um inimigo, cuja distância foi maior até aqui por parte dos iranianos. Tá? Então, o iraniano atacou ontem no Iraque e na Síria, grupos que são dissidentes, opositores, vinculados. E aqui é uma nota do canal. Não apenas, como a retórica do Estado iraniano coloca, aos Estados Unidos e a Israel, ainda que alvos diretos dos Estados Unidos, depois ficou claro que não teriam sido atingidos, né? Há alguma pequena controvérsia ainda, mas parece que não. Iranianos e americanos, pelo menos, dizem que não. Só que esses grupos também são ligados à Turquia. Pelo tamanho da choradeira nos canais de Telegram, nos chats dos canais de Telegram turcos e azeris, tanto a Turquia, muito mais o Azerbaijão, temem que esses ataques possam, de alguma forma, em algum momento, se os iranianos chegarem à conclusão de que há ameaça a seus interesses que emane dessas regiões, chegar ao Azerbaijão, por exemplo, aonde disse há muito tempo que existem bases da inteligência israelense e que de onde também teriam partido grupos de assassinos com o objetivo de atingir cientistas nucleares e autoridades iranianas. E aí eu vou fazer uma inflexão. Tanto o Exército da Justiça, né, o Jaish al-Adl, como o grupo do senhor Barzani no Iraque, como o grupo da Frente Nusra na Síria, ou seja, os três objetivos maiores atingidos pelos iranianos, né, no Iraque, na Síria e no Paquistão, não necessariamente nessa ordem, estão acusando o Irã de ter provocado assassinatos de suas lideranças em relação a um empresário que é dono do grupo Falcon em Arbil, tá claro, é um empresário ligado ao Mossad. Alguns canais hoje divulgaram identidades de duas pessoas que hipoteticamente seriam membros diretos do Mossad israelense, que também teriam sido assassinados em Arbil. Agora, o fato é que também no Paquistão e na Síria, os grupos atingidos estão dizendo que os ataques iranianos foram ataques seletivos, não apenas contra alvos, mas contra lideranças desses grupos. E se isso for confirmado, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter a resposta daquilo que o canal está colocando há muito tempo para vocês. Você tem uma série de assassinatos seletivos praticados contra iranianos na Síria, né? Praticados contra iranianos, inclusive no subúrbio sul de Damasco, onde existe uma tradição religiosa forte do xiismo, praticados contra autoridades da Guarda Revolucionária Iraniana no aeroporto internacional de Damasco, quando um grupo de 11 oficiais da guarda estava ali aguardando uma autoridade do governo iraniano com o objetivo de escoltá-la. Cogita-se que poderia ser, inclusive, o senhor Abdullah Rian, que é ministro de Relações Exteriores. E ele chegaria a Damasco, e esses 11 oficiais, que seriam uma espécie de grupo de proteção especial a dignatários, né, foram assassinados por um ataque aéreo de Israel. O general Moussaoui foi assassinado por um ataque aéreo de Israel no subúrbio sul de Damasco, em Sayed Zainab, no dia 25 de dezembro do ano passado. Hoje, ouvida uma autoridade da Guarda Revolucionária Iraniana, ela disse que os ataques que aconteceram por parte dos iranianos em relação a esses objetivos foram ataques de represália aos assassinatos seletivos praticados contra as autoridades iranianas e também a questão do ataque em Kerman, do possível, né, atentado suicida duplo, onde foi identificado um cidadão tadjik, mas que teria sido organizado por esse conjunto aí do Exército Islâmico, ISIS, Daesh e tal, que o Irã tem com muita clareza, segundo as suas alegações, seria treinado, financiado
instado e dirigido a partir de serviços de inteligência estrangeira, vide MIT, Mossad, MIT turco, Mossad, tá? E também, muitas vezes citados, os serviços especiais do Azerbaijão. Então, por isso, eu acho que tem um pânico tremendo na opinião pública azeri, nos canais de Telegram azeris, dizendo que o Azerbaijão também pode ser alvo.